Começando o nosso Na Cornetagem, versão home office dessa semana. O assunto não poderia ser outro. Esporte Clube Noroeste. No sábado, o presidente Mosca renunciou e ainda teve o vice, Leandro. Me ajuda aí, Rafael. Palma. Como? Leandro Palma. Isso, O Leandro Lelê. Palma. Todo mundo chama o cara de Lelê. Pronto. Ele assume a presidência. Agora é esperar para ver o que acontece. Vamos começar então. Rafael Antônio, fala para a gente aí o que aconteceu nesse fim de semana. O Mosca me deu trabalho no sábado de manhã, né? No final do sábado de manhã. Isso que ele deu. Ele foi até a casa do presidente do conselho, Toninho Rodrigues, entregou a carta de renúncia. E aí o Toninho Rodrigues, até porque neste momento o Noroeste não tem assessoria de imprensa, Toninho Rodrigues comunicou a alguns jornalistas, no meu caso, o caso do Emerson Luiz, o caso também do Thiago Navarro, do Jornal da Cidade. Não sei se ele comunicou ao Lucas da Jovem Pan ou não, aí eu já não sei. Mas enfim, por volta das 11h30, meio-dia, nós fomos comunicados e aí começamos a correr atrás das informações. Agora, ficou muito claro com o passar do dia, porque o Lelê, que é o novo presidente, só se manifestou às 6 horas da tarde, através de uma nota oficial, que foi uma decisão de cunho pessoal, né, do Mosca. O Mosca alegou que, por motivos pessoais, estava deixando a presidência. Eu até, no primeiro momento, fiquei mais preocupado, porque com aquela primeira informação de renúncia do Mosca, havia me passado uma impressão de que o grupo que hoje sustenta, vamos colocar assim, o Noroeste, ou que põe algum dinheiro no clube, iria sair. Agora, com a decisão tomada do Lelê, que ele vai assumir a presidência e que vai esperar aí o decorrer dos acontecimentos, a volta ou não do Campeonato Paulista da Série A3, e em voltando, ele vai tocar a situação. Eu não vou dizer que a situação fica um pouco mais tranquila, porque a situação do Noroeste não é tranquila, mas pelo menos não é uma debandada do grupo liderado pelo ex-presidente Estevam Pegoraro. Me parece, neste primeiro momento, ter sido mais uma decisão de cunho pessoal, talvez o Mosca esteja atravessando aí algum problema particular, alguma situação que ele não possa se dedicar ao Noroeste, ou ele, no seu foro íntimo, entendeu que não era mais o momento dele estar à frente desta bucha, entre aspas. Mas o fato que eu acho que é mais relevante é que o grupo que assumiu o poder no Noroeste nos últimos 4 anos não debandou. Houve apenas a saída de um integrante, e esse integrante disse ainda em alto bom som que, do seu jeito, vai procurar colaborar daqui para frente. Então vamos aguardar, mas eu acho que dos males o menor, né? Um saiu do barco, mas o barco não foi definitivamente abandonado. Acho que essa, né, a parte boa, né, da notícia. O Mosca, ele assumiu a presidência no final de outubro, né? Já estava ali há uns 5 anos, né, dentro da gestão ali do Noroeste, foi tesoureiro, depois vice-presidente, né, na gestão do Estevam Pegoraro, e era o representante desse grupo aí do Estevam, que tinha também, né, o respaldo ali do Galli, né, trazendo jogadores, uma ajuda também do Reinaldo Mandalite, né, lembro lá na escolha, né, do Mosca, quando ele chegou lá, tinha, né, essa ideia mesmo, e foi assim que seguiu, né, até aqui. Temia-se, né, por conta da saída dele, dessa possível debandada, que não aconteceu, até porque o Lelê também faz parte, né, desse grupo que está administrando o Noroeste já há algum tempo. Então é algo que, né, alivia um pouco, né, essa saída do Mosca. O Noroeste precisa mesmo, né, de um mandatário que trabalhe junto à federação nesse momento, né, já que tem essa ideia aí de buscar o acesso sem jogar. É algo que vai ser muito complicado, acredito que não vai acontecer, mas o Noroeste segue, né, com essa ideia, até pensando na possibilidade de, por exemplo, o Campeonato Paulista voltar lá no final do ano, que seria muito ruim, né, para as equipes
que vão até aquele momento sangrar demais, para montar de novo, um novo elenco nessa temporada, então vai ser muito complicado. O Noroeste, então, segue com essa ideia. Mas, além disso, né, o novo mandatário, o Lelê, vai assumir aí acho que o problema maior do Noroeste, que são as dívidas, né? 9 milhões em dívidas, trabalhista, IPTU, dívida com União, além do novo leilão da panela, né, que estaria para acontecer aí no segundo semestre, que atrapalha, né, as coisas ali para o Noroeste. Essa pandemia pode não ocorrer, né, o leilão da panela. O Noroeste também, como não está tendo receita desde abril, tem aí receita, inclusive, nem da panela, né? Com aquele acordo que fez com o basquete com o vôlei, que era de 20 mil, nem esse valor está entrando por conta tanto o vôlei como o basquete não estão, né, na sua temporada, né? A temporada já se encerrou. Então, o Noroeste sem renda nenhuma, sem receita nenhuma, está com essa dificuldade aí, principalmente com questão a dívidas trabalhistas. E também, enquanto isso, a dona Federação Paulista divulga os protocolos de retorno aos treinamentos e futuramente, quem sabe, as atividades profissionais apenas para a Série 1, né? Série 2 e Série 3 a gente espera um pouco e deixa para lá. Eu vi muitos comentários essa semana, inclusive de torcedores do Noroeste, que tem que tentar até por meio jurídico o final do campeonato. Eu acho que isso é complicado porque, na verdade, a Federação Paulista não anunciou o final do campeonato. O campeonato está apenas suspenso. Eu acho que a grande sacanagem nesse momento é a federação não se posicionar em relação a 2, a 3 e até mesmo a Bzinha. Poxa vida, se a Federação Paulista já determinou que a Série A1 volta, os treinos voltam a partir do dia 1º de julho, agora essa semana, são semana aí de teste. Aliás, falar nisso, o Corinthians com 21 casos de coronavírus é brincadeira, hein? Envolvendo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas voltando aqui para não perder o foco. A grande sacanagem do seu Reinaldo Carneiro Bastos é não definir quando vai voltar a Série A3, porque se ele estabelecer uma data, todo mundo vai poder se organizar. É evidente que o Noroeste vai voltar, que todo mundo vai de um jeito ou de outro, ou com juniores, ou com contrato temporário de 1 ou 2 meses, todo mundo vai voltar e vai jogar. Cada vez mais eu me convenço que o campeonato vai terminar. Agora, a gente só precisa saber quando. Essa inércia do presidente da Federação Paulista de Futebol em relação a 2, a 3 é que me irrita. E, evidentemente, que o Noroeste já vai ter grandes prejuízos. O Fabrício fechou com o Cuiabá semana passada, o Yamada também está acertando aí com equipes ou da Série C ou da Série D, eu não sei dizer ainda para qual equipe ele vai, mas enfim, o Noroeste terá perdas significativas. Aquele time que dominou praticamente de ponta a ponta o campeonato até o presente momento não vai existir mais. Esse é o grande prejuízo para o Noroeste, que já está classificado para a fase final do campeonato. Resta saber, e essa é a cobrança que eu acho que tem que ser feita agora, é um ultimato à Federação Paulista. Quando vai voltar? De que maneira vai voltar para que as equipes se organizem, se estruturem e voltem da melhor maneira possível, né? Para mim, esse é o ponto-chave agora da questão. O resto é blá, 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 conversa fiada, se aproveitar de uma situação, como recentemente aí os nobres edis bauruenses queriam uma moção de apelo para que o Noroeste subisse. Isso aí não vai acontecer, é utopia. A federação já deixou bem claro desde o primeiro momento que o campeonato vai terminar de um jeito ou de outro. Esperamos que isso seja resolvido logo. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Não, por mim é isso aí mesmo, não tem muito mais o que dizer, né? É esperar e torcer para que essa situação não fique muito prejudicial ao Noroeste. Já pensando numa situação super apocalíptica, eu não lembro exatamente como está a tabela da Série A3 em questão de pontos. Qual a diferença do Noroeste para o Z4? O Z2, né?
Não, o Noroeste não cai mais. O Noroeste não cai mais, é. E ele o Noroeste não cai mais. E ele chegou a se classificar também já, né? Se o Noroeste perder os 4 últimos jogos, ele, na pior das hipóteses, é o 8º. Então o Noroeste já está classificado. Agora, a questão é, quando vai voltar? E a partir do momento de quando voltar, você vai ter que fazer contrato temporário. Não precisa nem ser 22 jogadores. Faz aí um contrato temporário com 16, 17 jogadores e vamos que vamos, terminar. Vai fazer com o que puder. Até porque eu entendo que o grande prejudicado da paralisação foi o Noroeste, por 2 motivos. O time estava bem, estava num ritmo sobrando em relação aos demais, e aquela situação, os jogadores se valorizaram. Então hoje, a maioria dos jogadores do elenco do Noroeste tem mercado para jogar a Série B, a Série C, a Série D. Prova é que o Fabrício já fechou com o Cuiabá. Agora, de repente, se a Federação Paulista de Futebol determina a volta imediata da A3, você pode ainda, com os jogadores não terem acertado com outras equipes do cenário nacional, você fazer um contrato aí de 1 mês, 2 meses, e vamos que vamos, né? Tentar amenizar esse prejuízo. Acho que 1 mês daria, né, para encerrar o campeonato, até porque já está na reta final, né, da fase classificatória. Depois tem as quartas, semifinal e final. Então, dá para fazer uma coisa rápida, né? Até pensando, provavelmente vai ser no final do ano. Então, vai ter que ser algo bem rápido mesmo. Então, contratos bastante curtos. No Noroeste, até para complementar o que o Vanais falou, né? O Noroeste tem 26 pontos. O 9º colocado, Rio Preto, que é o primeiro, né, fora da zona de classificação, tem 13, né? Metade dos pontos do Noroeste. O Noroeste já está garantido, né, na fase seguinte. Só uma dúvida que eu tenho, não sei se vocês vão poder esclarecer. No caso da federação determinar o reinício imediato da competição, tá? Vamos supor aí que consiga fazer isso ao final de agosto, setembro, por aí. E o Noroeste não tenha os atletas, não consiga, né? Reunir os atletas. Tem algum problema em questão do WO de ser eliminado da competição ou então de perder a ser rebaixado automaticamente para isso? Eu sei que a gente já falou sobre rebaixamento no outro dia, mas nessa questão de WO, que a gente sabe que algumas equipes, quando tem acho que 2 ou 3 WO, acho que são 3 WOs, a equipe é eliminada do campeonato. Como que fica nessa situação? O regulamento geral de competições é claro, se você ceder 2 WOs sem justificativa, você é eliminado e automaticamente rebaixado. Agora, é uma questão muito complicada e que dá um baita embate jurídico, porque nós estamos diante de uma pandemia que você pode colocar um advogado em questão e ele justificar que o clube não teve como voltar por conta da pandemia, que quebrou financeiramente a equipe. É muito complicado. Eu acho até que isso não vai acontecer. Eu até acho que o Noroeste, a partir do momento que a Federação Paulista falar, ó, vai voltar na primeira semana de setembro, ou vai voltar em dezembro, o Noroeste vai se programar, essa diretoria que permanece vai se programar e vai trabalhar de acordo com o que aquilo foi estabelecido. Se for estabelecido final do ano, vai se montar um time em novembro para jogar dezembro e janeiro aí o final da Série A3. Se vai ser competitivo ou não, é uma outra história, porque a gente não sabe qual vai ser a disponibilidade de jogadores no mercado. Mas eu, sinceramente, ouvindo os dirigentes do Noroeste, embora neste momento o Noroeste tenha fechado as suas portas, esteja fechado as suas atividades por tempo indeterminado, eu acredito na volta do Noroeste. Essa decisão foi tomada por pura falta de recurso. Eu acho até que o mais perigoso nesse momento para o Noroeste é a questão do atraso de salários, né? Você tem dívidas, você tem pendências
com funcionários e até mesmo com jogadores, e aí corre-se o risco de que essas pessoas, daqui a um tempo, acionem judicialmente o Noroeste pelos seus direitos trabalhistas. E aí a gente sabe que o clube já tem a sua dívida com a Justiça do Trabalho, que não é pequena. Isso aí vai aumentar. Isso até me preocupa mais do que a questão de voltar ou não ao campeonato. Eu acho que o Noroeste volta, de um jeito ou de outro, o Noroeste vai voltar. Mas o que mais me preocupa nesse momento em relação ao clube é novas ações trabalhistas que deverão pintar nos próximos meses, uma vez que ficaram pendências dessas pessoas que prestavam serviço ao Noroeste. Uma outra quanto ao dúvida. regulamento, e quanto ao WO também, não existe uma regulamentação sobre pandemias no WO. O regulamento é omisso quanto a essa possível situação. Então é mais um problema ainda. Não é só questões de campeonato paralisado, tem o porquê o campeonato foi paralisado, não existe uma regulamentação nesse sentido no regulamento e é um problemaço. Até em relação a ter alguma cláusula de pandemia, acho que nenhum campeonato, nenhum regulamento de campeonato no mundo tem isso previsto, né, em seu regulamento, né? Já começa Agora vai. A partir de agora vai ter. Não, mas você coloca um desastre natural ou caso fortuito e força maior, você engloba terremoto, vulcão, furacão, pandemia, ataque biológico, você engloba qualquer coisa, você força ali, mas não tem nem isso. Então vai ser um embate jurídico complicado caso tenha que chegar a esse patamar. É que eles, em caso de sinistro, o campeonato fará alguma coisa. Sinistro é bom. Então, o que eu ia perguntar antes é como estavam as categorias de base do Norusca antes da paralisação pela pandemia? Subiu as categorias menores, acho que já não estavam mais participando do campeonato, né? Já tinham sido eliminadas, é isso? Não, estavam todas desativadas. Sub-15, sub-17, sub-20 desativados. Apenas o sub-11 e o sub-13 que participariam do campeonato da federação em parceria com Estrelas do Amanhã, que é uma escolinha de futebol de Bauru que treina ali na Ípica. Então até então ia disputar o Paulista com essa parceria. Agora, sub-15, sub-17, sub-20, o que é um erro, né? Porque se você tivesse a categoria de base, na pior das hipóteses, é o que o Santo André vai fazer na Série A1. Vai jogar com o sub-20 o restante do campeonato. E o Estrelas do Amanhã, inclusive, já emitiu uma nota até demonstrando preocupação, justa preocupação, né, com os atletas e com os familiares, né, porque são todas crianças que moram com os pais, e pelo menos em sua grande maioria, contra o retorno imediato, né, para que só haja um retorno ou o início, né, já que o campeonato não tinha começado, dessas categorias, quando tiver total certeza que não haverá risco de contaminação nem para os atletas e nem para o entorno deles, né, para os familiares, comissão, etc. Eu acho que esse ano nem vai ter, porque os caras não definiram, nem a A1 ainda está definida, aí depois vão pensar em A2, A3, depois Bzinha, tem um feminino, categoria de base vai ficar por último. E se a gente levar em consideração que nós estamos chegando na semana que vem, a metade do ano, acho que não vai rolar. Só desviando um pouquinho, eu acho muito interessante como a evolução da definição sobre as categorias de base, de como está sendo feito no Brasil e ao redor do mundo, porque categoria de base não tem uma coisa que os profissionais têm e que é imprescindível: tempo. Passam meses, você fica mais velho, você sobe de categoria, teoricamente, né? Eu estou muito curioso para ver como vai ser o trato com essa geração perdida, entre aspas, não sei nem se já dá para chamar assim, ao redor de todo mundo. Eu estou de olho nisso com bastante curiosidade. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Geração perdida ou a geração isso aí vale P, também né? para os... Geração P de pandemia. Isso aí vale não só para o futebol, né? Vale para as outras modalidades também. Como é que vai ficar os campeonatos de base, de vôlei, de basquete? Estou falando
daqueles times daquelas modalidades que a gente está mais envolvido diretamente. Futsal, por aí vai. Vai ficar lá, sub-15, sub-16, sub-16 mais um ano, sub-17, sub-18. É igual a tentativa de criar um quarto ano no ensino médio, né? Então, seria uma ideia, poderia ser uma ideia semelhante a essa aí, no futebol ou nas outras modalidades. Colocar ao invés de sub-20, colocar sub-21, né? Só para acrescentar um ano na preparação. Seguindo, então, no assunto futebol, e como vocês veem esse protocolo da Federação Paulista de Futebol para a volta dos treinamentos e uma possível volta do campeonato da Série A1 e também a bagunça que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Eu falo primeiro? Vai, Claro, pode ser. Já pode soltar ansioso. todas, Rafa. Solta todo o seu veneno agora. Tô ansioso por isso. O Rio de Janeiro sem comentários, né? É uma piada. Na verdade, foi uma forçação de barra do Flamengo, que eu acho que tem mais cunho político, que aí envolve Rede Globo, governo federal. O Flamengo entrou no meio dessa história, porque não é lógico você voltar agora e o Flamengo jogar uma partida com o Bangu no Maracanã e ter um prejuízo de R$150 mil, como teve na quinta-feira. Para mim, irracional esse tipo de coisa. Primeiro que se você não precisa, jogo com portão fechado, você não precisa voltar no Maracanã, com todo respeito. Você poderia fazer o jogo na Gávea durante o dia, você ia economizar energia, logística e um monte de coisa. Além do que, você não jogaria ao lado de um hospital de campanha que existe no Maracanã. Os absurdos começam por aí. Então, eu vejo a questão do Campeonato Carioca muito mais como política e ideológica e que envolve um monte de interesses pessoais. Não foi à toa aquela visita do presidente do Flamengo a Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o presidente do Vasco. Então, para mim, hoje há um imbróglio político em cima do futebol, e o futebol carioca está sendo utilizado para isso. Aí vem o prefeito, no momento ele fala que não vai ter mais jogo no Rio de Janeiro, depois ele volta atrás, aí ele fala que não vai ter os jogos do Botafogo e Fluminense. Eu só quero acrescentar uma coisa vindo para São Paulo. Eu não sou fã do Dória, acho que ele cometeu muitos equívocos também, e vem cometendo equívocos nessa questão da pandemia no estado de São Paulo. Mas sobre o ponto de vista do futebol, se a gente analisar friamente, foi correta a atitude dele em liberar os treinamentos a partir do dia 1º de julho. A prova foram os testes do Corinthians. O Corinthians está com 7 ou 8 jogadores assintomáticos positivos com Covid-19, que foi verificado no teste agora, no final de semana. Então, se ele tivesse liberado os treinamentos como os clubes queriam para hoje, o problema já estaria estabelecido. A gente não sabe ainda o resultado das outras equipes. Mas você pega o exemplo do Corinthians, onde já 12 ou 13 pessoas do elenco, incluindo comissão técnica, familiares, aquela coisa, já estavam positivos e agora já estão imunes. Mas aí você vê o tamanho do problema. Se libera treinamento já na segunda-feira, olha o risco que se correria. Então, nesse aspecto, o estado de São Paulo, ele foi muito mais prudente, muito mais cauteloso que o Rio de Janeiro. E fica provado aí que todos nós podemos estar aqui com coronavírus sem saber. Foi o caso aí da equipe do Corinthians. Então, acho que nesse aspecto, São Paulo, as medidas preventivas para a volta do futebol estão sendo muito mais eficazes que o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é uma bagunça, é uma zona, né? Os caras simplesmente desmoralizaram mais ainda o pobre futebol carioca.
Exatamente, né? E no principal palco do futebol brasileiro, né? O Maracanã consegue fazer uma pataquada daquelas, inclusive até antecipar o jogo, né, para quinta-feira, por conta de uma possível visita do presidente, né, ao jogo. Só não contavam com o Queiroz, mas o Flamengo fez todo esse meio de campo para a volta do futebol praticamente sozinho, né? Empurrando na força dele ali, principalmente o Rodolfo Landim, né, o presidente do Flamengo, que ele está conseguindo fazer, né, reverter o que o Flamengo conseguiu no ano passado, né, que foi voltar a ser um time que atraia pessoas, que atraia fãs do futebol, né, torcedores de outros clubes, né, a gostar do clube por conta do time, né, do bom futebol que vem apresentando. O presidente do Flamengo ele consegue transformar o Flamengo num clube mais mal visto, né, para as pessoas. Então, isso mostra muito porque muita gente fala que apesar do Landim, o Flamengo se tornou campeão da Libertadores, né? Foi o time mais vencedor do ano passado, né? Um dos mais históricos, né? Mais emblemáticos dessa última década, mas não por conta do seu presidente, né? Que está fazendo um lobby tremendo aí, praticamente sozinho, para favorecer, né, o governo federal em busca de tentativas de prejudicar emissoras de televisão, com coisa que alguém vai bater a Globo, né, com relação a contrato de televisão, né? Se nem a Record aceitou algum acordo, né, com o Flamengo, imagina outra televisão para fazer. O próprio esporte interativo, né? A Turner está com problema para manter o seu próprio contrato no Campeonato Brasileiro, então não tem quem bata de frente com a Globo. Então pode ser até uma medida favorável à Globo, se você for ver um resultado futuro aí que possa acontecer. Ninguém tá com grana para ficar bancando futebol, cara. Nem a Globo. Essa edição eu não vou ter troféu joinha, troféu cornetagem. Eu vou ter 2 cornetagens. E a primeira delas vai para a diretoria do Flamengo, especialmente para o senhor Landim. Ele que, eu não vou ser tão gentil como o Fábio, né? Ele realmente conseguiu aí fazer parte da montagem de um time super vitorioso, mas o que ele faz fora do campo é de uma total vergonha, uma total responsabilidade, um mau caratismo e uma piada. Eu, se fosse flamenguista, teria vergonha do presidente que eu tenho. Assim como eu tenho vergonha do presidente do meu time, mas isso a gente fala depois. Mas se eu fosse flamenguista, eu teria muito mais. Desde o episódio dos meninos do Ninho e a forma como isso é tratado, como agora na pandemia e outros fatores também que eu vou comentar agora. Essas visitas do Landim ao Bolsonaro não servem só para o retorno do futebol no Rio de Janeiro. Serviram para lobby para outras 2 coisas, ambas presentes na MP, na medida provisória que o Bolsonaro assinou recentemente. A primeira delas é quanto aos direitos de transmissão, e agora eu peço até permissão para me alongar um pouquinho. Cada país, cada liga, negocia os direitos de transmissão da maneira que mais lhe convém, de acordo com as leis de determinado país, etc. Aqui no Brasil, são 2 regras principais. A primeira, que o direito de transmissão tem que ser negociado individualmente com cada clube. Então, no caso a Globo, que é quem detém todo o poder nesse sentido aqui no Brasil, ela vai lá e ela tem que negociar individualmente com o Flamengo, individualmente com o Vasco, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Botafogo, enfim. A segunda regra é que, para passar o jogo, ela tinha, na verdade, até essa MP, que ter o direito de transmissão dos 2 clubes. Então, por exemplo, vai passar Flamengo e Bangu. Ela tem que ter negociado com o Flamengo e ela tem que ter negociado com o Bangu. Se ela tiver só um dos 2, não vale. Essa MP, entre outras coisas, ela mexeu justamente nisso. Agora, basta, pelo menos durante o período que essa MP for válida, basta que o veículo de mídia tenha feito a negociação com o mandante do jogo. No caso do Flamengo e Bangu, com o Flamengo. Então, isso mexe em toda uma estrutura de negociação que já era muito falha no Brasil e tende a ser pior. Porque existem vários... O Brasil já teve esse sistema de negociação individual e só valer o mandante.
não dá certo. A Espanha enfraqueceu muito o seu futebol quando adotou esse sistema. Porque o que acontece? Os veículos de mídia, eles vão lá e assinam com os principais clubes, hoje, né, como funcionava. Então ele assina com os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Isso já dá 12 times no Campeonato Brasileiro. Aí ela chega no Sport, ela chega no Náutico, no Santa Cruz, e fala, olha, meu filho, eu já tenho os 12 maiores times. Você não vai assinar comigo? Se você não assinar, ninguém vai passar seu jogo. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque toda rodada eu vou ter um baita de um jogo para transmitir e você não vai aparecer nunca no maior canal de televisão do Brasil. E os times pequenos assinam. Mas eles conseguem assinar ainda por um valor relevante para eles, que ainda faz alguma diferença. Assinando, negociando apenas com o time mandante, esse abismo financeiro vai ficar ainda maior. Há um grande risco de uma espanholização do Campeonato Brasileiro, porque na Espanha foi assim. E a diferença de valores de Barcelona, Real Madrid para o resto dos times ficou gigantesca, principalmente na década de 2000. E o que aconteceu na época? O Sevilha e mais um clube que eu esqueci, o Sevilha e mais um, eles se recusaram a jogar, se recusaram a negociar, pressionaram a federação até que isso fosse mudado. Negociando apenas com os clubes mandantes, você não negocia. Olá, caiu. Alguém segue na linha? Só acrescentando o que o Guanais está falando, é o extermínio dos clubes pequenos. Se isso realmente tiver sequência, é o extermínio, porque, na verdade, quem tiver interesse em transmitir futebol no Brasil só vai negociar com os grandes clubes. Ele não vai ter mais a necessidade de negociar com o pequeno. Eventualmente, quando o pequeno se destacar. Aí eu vou perguntar, quando que o pequeno vai se destacar se ele não tiver mais o recurso da televisão? O que vai acontecer? Os grandes vão fazer as negociações com os grandes canais, com as grandes audiências, e vai sobrar para o pequeno negociação com TVs locais, cujos valores vão ser infinitamente inferiores àqueles que são praticados hoje pela Globo, aqui no caso do futebol brasileiro. Então eu falo, o Novo Horizontino, Mirassol da Vida, eu estou falando de times que estão na Série A1 ainda, né? E imagine então os times de A2, A3, é o extermínio do futebol brasileiro. O Flamengo está pensando nele. O Flamengo, para ele, interessa ser um novo Bayern de Munique aqui no Brasil, ter ele mais 2 ou 3 de protagonismo. Para ele está tudo bem. Agora, e o resto? Como é que vai ficar o resto do futebol brasileiro, que sempre foi elogiado pelo equilíbrio das forças? Quando se começava um campeonato brasileiro, você falava, tem 10 candidatos ao título. E o Lucas colocou muito bem. Vai ser uma polarização, onde vai ter o Flamengo, talvez o Palmeiras, talvez um Atlético Mineiro, talvez um Corinthians. Eu até acho que o Corinthians corre risco porque é mal administrado, talvez um São Paulo, e o resto ficando extremamente fraco porque não vai ter o mesmo poder de barganha, porque aí o que vai prevalecer é a audiência de televisão. E esses clubes menores vão continuar tendo seus jogos transmitidos quando forem jogar nas casas desses grandes clubes que já negociaram e não vão receber nada, né? Vai lá o Paraná, vai lá o Atlético Goianiense, vai jogar no Maracanã, vai ter seu jogo transmitido e não vai ganhar nada também, porque a negociação é só com o Flamengo. Então é uma situação muito complicada. Outros países já fizeram e deram errado. Mas tem uma questão aí, uma questão jurídica. A medida provisória ela vale por um período muito curto, ela tem que ser votada pela Câmara logo dentro desse período, caso contrário ela cai. 60 dias. Isso. E os contratos, essa mudança, o Flamengo está falando que já pode acontecer isso, que a Globo já pode negociar com ele, o escambau, mas na verdade não pode, porque a Globo firmou todos os contratos sobre as antigas leis, e isso não pode ser alterado até que esses contratos terminem. Eles foram firmados naquela legislação, eles vão até o fim seguindo aquela legislação. Então, isso só vale para a partir do ano que vem. Mas então, se isso só vale a partir do ano que vem, por que o Flamengo fez lobby para uma medida provisória? Por outro ponto que a gente vai falar aqui.
Até semana retrasada, os patrocínios dos clubes não poderiam vir de grupos de mídia, né? E o Flamengo está negociando com a Amazon. E a Amazon, ela começou, sim, como um e-commerce, como um site de vendas, mas hoje ela é um grupo de mídia fortíssimo, um dos principais do mundo. E ela está negociando um patrocínio com o Flamengo. Então, isso sim pode ser feito agora. Durante a validação dessa medida provisória, o Flamengo pode fechar um acordo zilionário de patrocínio com a Amazon. E aí, tudo bem, méritos do Flamengo, conseguiu um grande no patrocínio, mas está alterando as regras muito a favor do Flamengo. Todos os pontos dessa medida provisória estão sendo a favor do Flamengo, e isso não é nada interessante para o futebol brasileiro. Repito, isso já foi feito em outros lugares e deu errado. Todo mundo que começou assim voltou atrás. A Inglaterra, quando começou a Premier League, teve um tempinho que era assim, depois já mudou. E hoje a Inglaterra é o país mais rico do mundo em termos de futebol. A Premier League é a terceira principal liga do mundo entre todos esses esportes. Ela está atrás da Major League Baseball, não é? Da MLB, está atrás da NFL, de futebol americano, e briga com a NBA para no posto de terceira principal liga do mundo. Quando a NBA assina um novo contrato de TV, a NBA sobe para terceiro, aí depois a Premier League assina um novo contrato, ela toma esse ponto. Então, eu não estou nem discutindo qual é o modelo ideal, tá? Porque o modelo ideal de direitos de transmissão, para mim, é o modelo americano, mas isso demora muito para falar, e a gente até pode fazer uma edição só sobre direitos de transmissão, se vocês quiserem. Mas o fato é que o Flamengo está piorando muito a situação no Brasil, e é uma vergonha. Usa da sua influência, usa do seu lobby para, a médio e longo prazo, prejudicar o futebol brasileiro em detrimento do benefício dele. Isso sem contar a palhaçada, a atitude vergonhosa no trato com as famílias dos meninos do Ninho. A torcida do Flamengo devia sentir vergonha, mas eu vejo nas redes sociais muitos flamenguistas cegos que não conseguem admitir também que o seu clube está fazendo uma grande besteira, uma grande incompetência, um grande mau caratismo. Essa diretoria do Flamengo é uma piada, uma piada. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ou passamos ao próximo assunto polêmico? Assina embaixo. Então vamos lá. Como vocês falaram semana passada, o Lucas já falou tudo. Então vamos agora então ao basquete. Que a semana passada teve aí algumas notícias de bastidores para o Bauru Basquete aí um pouco quentes. Quem puxa o assunto aí? Então vai. Eu tenho informação quente que eu acabei de receber de uma fonte. Então manda. Na hora que caiu aí, essa fonte manteve um contato comigo aqui via Facebook. Nada como ser digital agora, né? Mas atenção, hein? Eu quero até a opinião da mesa. Rubem Manhano está no radar. Rubem Manhano pode ser o técnico do Bauru Basquete para a próxima temporada. Por vários motivos. A permanência do Demetrios é muito difícil até por uma questão financeira. Aí vocês vão me dizer, mas o Manhano também foi técnico da seleção, é um cara campeão olímpico, também seria caro. A informação que eu recebi dessa fonte é que o Manhano poderia vir a Bauru por conta da grande amizade que ele tem com o Vanderlei e viria para receber metade do que o Demetrios receberia. Até porque, ao que consta, a situação financeira do Bauru Basquete não é nada agradável por conta das dívidas que foram contraídas, inclusive com agentes de jogadores. Já é de conhecimento público a dívida com o agente do Massey, e que eles já começaram a pagar, e tem uma dívida também com o Cambraia, que foi o agente do Robert Day, na vinda do Robert Day para Bauru. Cambraia, ex-jogador do Uberlândia, e que se tornou agente de basquete depois que parou de jogar. Então, assim, o Bauru Basquete não está nadando em dinheiro. Eu apurei com essa fonte também que a Ascend deve renovar. Tá certa a renovação da Ascend. A Ascend continuará como patrocinador master do basquete. E é desejo da Ascend e de um grupo da diretoria, dentre eles o Vanderlei, que o Rubem Manhano
seja o técnico do Bauru Basquete para a próxima temporada. Com a palavra, os senhores. Bom, vamos lá. Me pegou de surpresa essa, confesso. Mas sobre as dívidas, né? São questões, ali não é um dinheiro tão grande assim, mas que faz falta. Era mais no momento que o basquete também está sem receita, né? A dívida, a gente falou da dívida do Massa semana passada, a gente não falou, né? Não. Então, só explicando para quem tá escutando a gente, tá vendo a gente e ainda não tá por dentro, Massa fez um contrato aí de 10 meses para jogar, natural, né? Jogar o Paulista e jogar o NBB, mas foi dispensado. E o Massa tem 2 agentes. Tem o agente dele internacional e o agente dele em solo brasileiro. Quando o Bauru desfez o contrato do Massa, ele foi fazer o acerto com os agentes também. O agente brasileiro aceitou receber a comissão apenas pelos 4 meses que o Massa ficou aqui. O agente internacional não. Ele quis receber a comissão pelos 10 meses e é isso que o Bauru está tendo que pagar agora. O caso chegou até na FIBA e o Bauru foi obrigado a pagar. Já pagou a primeira parcela, a segunda já está aí. Não sei nem se já foi paga ontem, antes de ontem, mas se não foi, está para ser nos próximos dias. E isso não vai ser uma pendência. O Bauru não vai arrastar isso, o Bauru vai pagar, certo? O valor completo é de R$60 mil. Né? Isso, não é um valor tão alto assim, mas é um valor que pesa, né? Que faz diferença. Quanto ao Rubem, é uma incógnita, eu acho. O Rubem na seleção teve bons pontos e pontos não muito bons. Ele não vai ter um grande grupo para trabalhar, certo? Ele não vai ter um elenco muito forte. O Bauru não vai ter todo esse orçamento, assim como o Rafa falou. Só que, quem está no mercado? Vamos falar assim, beleza, não dá o Rubem. Vai atrás de quem? A gente tem a opção caseira, que é o Hudson. A gente tem a opção de técnicos que ficaram sem clubes. César Guidetti. A gente tem a opção do Espiga, que dizem que pode deixar o Minas Tênis Clube. O Léo Costa, que pode deixar o Minas Tênis Clube. O Espiga, que saiu de lá na última temporada. Talvez, ainda não se sabe qual vai ser a situação do Bruno Savignani. Não vejo nenhum desses nomes também muito acima do Rubem Maiano. Não sei nem se um pouco acima. Eu teria que parar um pouco para analisar. O que me assustava realmente era a questão financeira, mas se o Rafa falou que não vai ter esse problema, talvez seja até uma opção interessante diante do cenário do mercado de treinadores que o Brasil vai ter nessa próxima temporada. Realmente ele pode tanto fazer um bom trabalho, mas ele vai ter que ter tempo e paciência. Né? A torcida não vai poder pegar no pé dele se ele for mal aí nos primeiros meses. Né? O Rubem é um cara que precisa de um longo prazo e pode vir a ser uma aposta interessante se ele tiver um bom ambiente de trabalho. Antes do Fábio falar, deixa eu deixar claro uma situação. Não acertaram com o Rubem Maiano. Claro, é um nome que está no radar. Né? É o nome cotado. Para mim está muito claro com essa informação que eu recebi, e essa é uma fonte muito ligada aos patrocinadores. O Demetrios não vai ficar. Até porque hoje o Demetrios é um técnico caro para os atuais padrões do Bauru Basquete. Por que o Demetrios é um técnico caro? Porque ele vinha de um título brasileiro, aí houve toda aquela valorização profissional, que é natural, o Demetrios estava muito certo. Houve uma valorização no contrato de renovação, até porque havia o interesse do Flamengo na época, e aí ele renovou por 2 anos aqui em Bauru. E hoje, o que o Demetrios ganha aqui em Bauru, ou ganhava até então, porque o contrato terminou agora, está fora da atual realidade do Bauru Basquete. Por que o nome do Rubem Maiano ganha força? Por 2 aspectos. Ele tem uma amizade pessoal com o Vanderlei, que hoje é o homem forte do basquete de Bauru. É quem manda e prender, é quem monta time, é quem vai montar a estrutura da nova comissão técnica. Então, a vinda do Maiano seria facilitada por conta desta amizade pessoal que ele tem com o Vanderlei Mazzucchelli. E segundo essa fonte me disse, o contrato do Rubem Maiano teria a metade do valor do contrato do Demetrios, o que viabilizaria a negociação. Agora, vamos aguardar, né?
Pode ser que, de repente, as coisas não evoluam e o Manhano não venha. Mas é um nome que, nesse momento, está sendo trabalhado pela diretoria do Bauru Basquete. Se for mesmo esse valor, é uma oportunidade tanto, né, de trazer um treinador de renome, né? Até pensando num possível substituto do Demetrios, o próprio Guanais já falou dessas possibilidades que tem no mercado. Realmente é muito difícil você encontrar outro nome para substituir o Demetrios, até pela história que ele teve, né, no Bauru, né, a conquista do título do NBB. Talvez um outro nome nacional que poderia se igualar seria o do Guerrinha, que dificilmente retornaria, né, ao Bauru Basquete nesse momento. Então, sobra poucas opções, assim, que principalmente o torcedor aceitaria, né? No caso do Manhano, pelo histórico dele, né, no basquete, chama muita atenção, né? Eu acho que até um nome... Acho não, eu tenho certeza. É um nome de mais renome do que os outros treinadores que passaram pelo Bauru Basquete. Então, por isso, seria uma boa opção. Mas é claro, né, que depende desses acertos. Abriu a possibilidade, pelo menos, para ter essa possível chegada aí do Rubem Manhano. Mas vamos conferir, né? Vamos acompanhar como é que vai rolar isso aí, né? A temporada, essa parte de intertemporada, né? Ter muita movimentação, muitas quase idas, quase vindas. Então, vamos conferir como é que vai seguir isso aí. Só lembrando, eu não sei se foi falado já aqui em outras edições, que o Rogério Coaf, que também fazia parte da comissão, já foi embora. Né? Ele já foi para Franca, também não faz parte, e não era muito barato também para o Bauru Basquete. A questão do Rubem, já pensando... que assim, tem vários nomes, mas como o Rafael colocou na pauta agora, vamos analisar um pouquinho. O Demetrios bebeu muito na fonte do Rubem em sua formação como técnico. O Demetrios foi assistente do Rubem por um bom tempo e na seleção brasileira. Então, talvez até a linha que a diretoria pensa, se a diretoria pensa em manter uma linha, assim como a do Demetrios, o Rubem pode ser um nome sim interessante. Mas eu estou curioso aí para ver se ele vai gostar do comprometimento dos jogadores do Bauru Basquete, assim como os da seleção, né? Ele falou, né, aquilo que ele disse na entrevista, que foi semana passada, né, que a gente falou da entrevista do Rubem Manhano. Ele retornar para o basquete brasileiro poderia atrair comentários, né, negativos. Um outro ponto também, aliás, isso não está sendo dito aqui em Bauru, está sendo dito lá em Franca. Tem muita especulação de um eventual retorno do Rafael Hetzheimer para Bauru. Eu não tenho nenhuma informação junto à diretoria do Bauru Basquete sobre essa possibilidade. Mas lá em Franca fala-se muito isso, que o Rafael Hetzheimer não vai permanecer em Franca porque poderia voltar para Bauru. É muito complicado falar isso agora, porque a gente não sabe realmente qual será o orçamento do Bauru Basquete. É uma coisa que até eu faço aqui uma crítica construtiva à diretoria do Bauru Basquete. É preciso expor um pouco mais essa situação para o próprio torcedor e para a própria imprensa, para não começar a se criar muita especulação, né? Essa própria questão aí envolvendo a dívida com os agentes é algo que a diretoria do Bauru Basquete já deveria ter se manifestado, não ter esperado a FIBA, através do seu tribunal lá, escancarar a informação de que o Bauru Basquete estava devendo para o agente do Massey. Então é algo que eu acho que a diretoria do Bauru Basquete tem que deixar um pouco mais transparente para o torcedor e para a imprensa que acompanha o Bauru Basquete. É preciso se falar em situações. Qual é a real do Bauru Basquete? Qual é o orçamento que o time tem para a próxima temporada, para montar? Vai ser um time competitivo? Não vai ser um time competitivo? Vai ser um time com jogadores renomados? Vai ser um time mais jovem, com apostas, com promessas? Até para não ficar essa especulação, porque aqui em Bauru a gente não está realizando. Mas em outras cidades que
acompanham o dia a dia do basquetebol, já se especula. Em Franca, fala-se já em Rafael Recharme, em Bauru. Até me perguntaram, o pessoal de Franca fica me ligando, me indagando durante a semana, se tem alguma coisa de concreto. Eu falei, gente, a única coisa que eu tenho do Bauru Basquete até agora é essas dívidas com agentes, né? E tem outras questões aí trabalhistas do passado, que eu não sei se já foram resolvidas ou não, porque na verdade a diretoria do Bauru Basquete não fala a respeito desse assunto. Eu acho que deveria haver uma maior transparência, uma maior abertura nesse sentido, para que o próprio torcedor tome conhecimento e depois não critique até de maneira injusta o trabalho da diretoria. E ter essa transparência também é favorável, até mesmo para atrair patrocinadores, né? Atrair pessoas para apoiar o time, até mesmo o programa de sócio-torcedor, que ia acontecer durante a temporada mesmo. Mas a transparência é muito importante, né? Para ter esse preparo, ter essa formação, pensando na formação da temporada. Então, precisa muito, né? Ter essa questão de transparência com o torcedor e com, claro, né, quem apoia. Eu acho que travou aqui, hein? Ou não? Não. Nós estamos te ouvindo. Beleza. Estou te vendo, mas... Beleza. Aqui a imagem de vocês está toda estática aqui. Não, e vale ressaltar também que a equipe de comunicação do Bauru Basquete sofreu aí alguns reveses nesses últimos dias, nas últimas semanas também, né? Então, essa comunicação da diretoria com a imprensa, com o público, também ficou prejudicada nesse sentido, né? Talvez, não se sabe se vai contratar um novo profissional de comunicação para a próxima temporada, quando ela for iniciada, ou se vai manter uma equipe reduzida no próximo ano mesmo para contenção de gastos. Mas, de qualquer maneira, seria sim interessante a diretoria se manifestar, mas já adiantamos aqui, não vai ser um grande orçamento, não vai ser uma grande equipe recheada de astros, estrelas, vão ser de talentos pinçados aqui e ali. Resta saber se vai conseguir vir um grande nome do nível de Rafael Richard, ou se a gente vai ter que contar, por exemplo, com uma boa prospecção de estrangeiros. Às vezes pode dar certo, né? Na última temporada, o Wiggins teve aí seus bons e maus momentos. O Massa não foi bem, mas o Draper, em compensação, jogou demais. Às vezes o Bauru pode conseguir alguma coisa nesse sentido. Não se sabe ainda. Havia um interesse no Figueiredo, mas ele, que era armador de São José, mas ele acabou fechando aí no México. E vamos ver quais vão ser os próximos passos do Bauru Basquete. Um ponto também que precisa ser analisado, Fábio, é a questão de como será o mercado, né? Eu acho que os jogadores também vão ter que reduzir salários. Quando eu digo jogadores, aqueles grandes jogadores do nosso mercado interno aqui, porque são 2 pontos a serem destacados. Primeiro, nós vamos ter uma redução de equipes, ou seja, vai sobrar mais matéria-prima no mercado. Em sobrando mais matéria-prima, você tem a possibilidade de trazer jogadores, bons jogadores, ganhando um pouco menos do que se ganhava anteriormente. Talvez você não vai precisar tanto buscar jogadores no mercado internacional, que acaba inflacionando o nosso mercado interno aqui. Tudo isso a gente vai ter uma dimensão exata quando esta semana for anunciado o protocolo. Há uma promessa do governador do estado para o dia 26, o anúncio do protocolo para as outras modalidades esportivas do estado de São Paulo, e aí também a gente vai ter uma dimensão exata de quando vai voltar o basquete, quando vai voltar o vôlei, quando vai voltar o futebol de salão e as atividades esportivas como um todo no estado de São Paulo. Pois é, né, você falou dessa mudança que teve, né? Principalmente nessa última temporada, de como inflacionou o mercado, né? Vale lembrar que a gente teve, por exemplo, o Franca, né, e o Flamengo foram as 2 principais equipes que inflacionaram o mercado, né? Com muitos jogadores esperando, né, possíveis propostas dessas equipes para depois negociar com outra equipe, caso não fosse, né, fechado um acordo com o Flamengo ou Franca.
E agora a gente tem, por exemplo, no caso do Franca, uma possível redução, né, de investimento do SESI, e só por isso já diminuiria, né, essa inflação, né, do valor dos atletas, e com diminuição de equipes também, né, faria com que os jogadores tivessem menos opções. Então, a tendência é que reduza. Mas depende muito também dos agentes, né, porque boa parte dos atletas aí ficam muito à mercê do agente, né, da escolha do agente, de como vai ser feita essa definição aí de para onde o jogador vai. Eu acho que a tendência é que diminua mesmo esses valores pela situação, né, que se apresentou no basquete e no esporte em geral. Eu acho que vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. É que eu não vejo nenhum de vocês mais, mas tudo bem. Só me vejo. Eu acho que os valores provavelmente vão diminuir, sim. Não foi só o Franca, o São Paulo também, que estava com orçamento bem alto na última temporada, teve uma redução. Corinthians e Pinheiros vão jogar se jogarem, né? Vão jogar com elencos primordialmente de base e um ou outro adulto apenas. Mas, quanto ao número de equipes, ainda não é certo que diminua. Pode, eventualmente, até subir. E eu vou dizer o porquê. Na próxima quinta-feira, dia 25, não tenho certeza se é quinta, vai ocorrer a famosa reunião do Conselho do NBB. Pode ser a primeira de várias para definir os rumos da próxima temporada, mas, de qualquer maneira, vai acontecer na próxima semana. É aquela famosa reunião em que se define prazos para as equipes apresentarem as garantias financeiras, uma ideia de quando vai ser o início da competição, de quando vai ser a divulgação da tabela e coisas do tipo. E existem vários pontos que devem ser discutidos ou que deveriam ser discutidos nessa reunião. Além dos mais óbvios, de retorno da próxima temporada, de datas, né, e coisas assim, tem algumas questões aí. A primeira as garantias financeiras, o valor exigido vai ser o mesmo ou vai haver uma redução? Na última temporada foi 1.800.000 no ano, né, durante o ano. Talvez possa haver uma redução nessa temporada, eventualmente. Esse número já foi de 1.200.000, depois foi de 1,5 milhão, agora é de 1.800.000. Eventualmente pode ser reduzido. A Liga, na última temporada, tinha definido que haveria a LDB seria obrigatória para todos os times que disputam o LDB. Então, todos os times teriam que ter uma categoria de base ali até os 23 anos. Isso vai ser prorrogado? Isso vai ser aplicado a partir de já? A outra coisa que tem que ser definida. Número de estrangeiros. Subiu para 4 na última temporada. Já a pressão da Associação de Atletas para que seja reduzido, ou que se volte para 3, ou que seja reduzido ainda até para 2. Apesar de eu achar uma imensa forçação de barra voltar para 2. Mas vai ficar em 4, vai voltar para 3. Mais um fator, e todos eles estão interligados, né? Porque o aumento do número de estrangeiros foi apaziguado pela obrigatoriedade da LDB, que daria desenvolvimento dos atletas. O que mais que eu ia falar? O último ponto. Pode haver um convite da Liga Nacional de Basquete para os clubes que disputariam o campeonato da CBB. Na última temporada, quando foi anunciado que não existiria mais a Liga Ouro, a Liga Nacional ela fez um convite para todos os times que disputaram a Liga Ouro para que eles subissem para o NBB, evitando assim que eles fossem parar no campeonato rival da CBB. Então ela fez convite e assim voltou para o NBB. Pato Basquete, que fez uma campanha péssima na Liga Ouro e subiu para o NBB. São Paulo, que não venceu a Liga Ouro, perdeu a final para a Unifacisa, subiu para o NBB. Rio Claro estava no NBB. Então, isso pode acontecer uma nova leva disso, já que o campeonato da CBB iria começar em janeiro, depois em fevereiro, depois em março, depois ainda não começou, ele pode sim haver possivelmente um convite desse. Lembrando que vários dos times que disputariam aquele campeonato já disputaram Liga Ouro ou já demonstraram interesse em disputar o NBB em outras edições, como, por exemplo, Brusque, Cerrado, até as equipes de Goiás, lá do Distrito Federal de Anápolis. Então, são
também essa possibilidade. Vale lembrar ainda também que existem equipes que possuem franquias do NBB, mas que não estão disputando. O Caxias, em fevereiro, março, havia saído na imprensa que ele estava novamente firme buscando patrocínios e pode voltar. E, como eu já disse anteriormente, Pinheiros e Corinthians, que disseram que ia terminar, há ali uma chance interessante deles continuarem, mas usando um time muito jovem com um ou outro adulto apenas. Então, o cenário do basquete vai ter um norte a partir da próxima semana. Não faço ideia de qual vai ser esse norte, isso a gente vai analisar depois dessa reunião, do que vier das decisões dos dirigentes aí de cada clube que vão fazer parte dessa reunião da Liga. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? É porque nós estamos aí com o tempo contado agora. Falei muito, desculpa. Tranquilo. A culpa é sua mesmo, Guanais. Agora, os destaques finais deste Na Cornetagem em versão home office. Rafael Antônio. Bom, vamos lá então. Meu destaque é para o voleibol. Foi feita uma reunião por videoconferência e confirmada essa informação pela diretoria do Curitiba, através da Gisele Miró. Um torneio com os 8 primeiros colocados da última Superliga deve abrir a próxima temporada, até para dar mais movimentação para as equipes. E ainda sobre o vôlei, esse assunto eu volto no próximo programa. Foi a vitória da Tandara na justiça contra o Praia Clube de Uberlândia, sobre uma questão da gravidez. Ela jogava lá, ficou grávida, e aí na época ela teve todo o seu dinheiro de direito de imagem cortado, ela só ficou recebendo o salário da carteira, que dava 2% do que ela ganhava lá no Praia Clube. E a justiça deu ganho de causa. É algo que vai mexer aí com as estribeiras do voleibol feminino, porque abre precedente para outros casos, e isso é uma discussão que a gente pode voltar em outros programas. Fábio Toledo, seu destaque. Pois é, né? No caso da Tandara foi 0,5% ela recebia de salário, não era nem 2%. Era né? 2 eu exagerei, 0,5%, é verdade. Seria uma bolada, mas o meu destaque, né, o joinha, né, vai para a Érica de Souza, que deu uma boa entrevista, né, para o Estadão. A Érica, que é, na minha opinião, a melhor jogadora de basquete brasileiro, né, nessa última década, né, campeã da WNBA, da Euroliga, tem uma história de sucesso, né, no basquete, 12 temporadas na WNBA. E nessa entrevista ela falou bastante, né, sobre racismo, sobre a mulher no futebol, né, a desigualdade que tem no esporte. E ela foi bem incisiva, né, com relação ao pouco apoio, né, que se tem principalmente, né, no caso dela, nas jogadoras de basquete. Por exemplo, em atletas que nem do masculino, né, que nem na seleção estão, recebem bastante ajuda, né, de patrocinador, de marcas que dão coisas de graça, né, equipamentos de graça para esses jogadores. E no caso da Érica, que tem esse currículo gigante no basquete, ela não recebe nada, né, nem outras atletas aí do basquete feminino. Então fica aí um joinha para a Érica e também, né, uma cornetagem para essas empresas que não auxiliam, né, a mulher no esporte, fazem muita propaganda, mas não ajudam de fato. O seu tchau, Lucas Guanais. Minha cornetagem 1 foi para a diretoria do Flamengo, e minha cornetagem 2 é para você, caro espectador. É isso mesmo, você que vai no shopping, no centro, só para bater perna, você que lota bar, você que faz festa na sua casa, você que não usa máscara na rua. Se a gente está nisso também, um pouco de culpa também é sua, põe a mão na consciência e fica em casa. Até a semana, pessoal.